resiste às tentações? Qual foi o motivo? Eu acho que, primeiro ponto, tudo que Jesus faz tem um aspecto pedagógico, né? Então, pra gente. Ele está querendo deixar um ensinamento. E ele deixa um ensinamento muito poderoso ali, que é vencer as tentações através da Bíblia. Né? Porque a primeira tentação no deserto, está lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus está jejuando há 40 dias já, sem comer há 40 dias, e Satanás fala, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus fala, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus usa uma expressão que está escrito e usa a Bíblia para contrapor as tentações do inimigo. E aí o inimigo, muito malandramente, vendo que Jesus está usando a Bíblia para se defender, ele também usa a Bíblia. É claro que fazendo uma jurisprudência, uma exegese, uma hermenêutica deturpada. Ele fala assim, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, que era o ponto mais alto que tinha ali em Jerusalém, que tinha cerca de 50 metros de altura, e ele fala para Jesus, pula daqui então, porque você gosta de citar a Bíblia, na Bíblia também está escrito que aos teus anjos dará a ordem para que você não tropece em nenhuma pedra. E ele devolve com outra citação. Aí Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ficou uma briga de Bíblia. Você vê que o demônio conhece bem a Bíblia. Conhece pra caramba, porque ele é um dos personagens principais ali da história, né? E aí a terceira tentativa, que eu falo que é a tentativa de tentar... É a tentativa do olheiro que quer comprar o passe do jovem talento, né? Que Satanás fala, pô, o garoto é bom, né? Vou ver se eu vou puxar pro meu time então, né? Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Pois é. E aí ele leva Jesus ao monte mais alto, mostra todos os reinos da terra e fala, eu posso te dar isso tudo então se você prostrado me adorar. E pode, né? Pode. Tem pactos, né? Pode porque os seres humanos entregaram para Lúcifer. E várias pessoas têm história de pactos. Fazem isso. Pra fama, pra dinheiro. Exato. Aí entra o filme, que é o filme Goat, ou Him. Você não chegou a ver esse filme, cara, não? Eu tenho que ter uma lista, porque quando eu tô procurando um filme, eu esqueço dessas coisas. Cara. Anota aí depois. Eu tenho a lista Vilela aqui no meu celular. Aqui, ó. Lista, Goat. É Goat ou Him, né? Depende. Nos Estados Unidos é Him, aqui é Goat, eu Him acho. como? É H-I-M, que é ele. Tá. Ele. Cara, interessante pra caramba esse filme, hein? Que é um cara jogador de futebol americano, que é convidado para fazer um pacto ali para se tornar o GOAT, né, que é o Greatest of All Time, né, o melhor de todos. Então existe isso sim, né? Olha lá, Vilela. Ah, tá. É o Marlon Wayans, é esse, né? É Marlon? Os caras comediantes, né? Mas o filme não é de comédia não, é sério. Pois é. Interessante pra caramba o filme, cara. Achei bem feitinho. Depois assiste lá, me diz o que você achou. Tá bom. Então, é muito interessante você ver como é que na Bíblia o Lúcifer ele era um grande caça-talento também, né? Ele tá sempre olhando os talentos, chamando para trabalhar com ele, né? Então isso é interessante. Influenciadores do mal, né? Total, cara. E é bom pra gente... Tem muitos talentos espalhados, né? Então pra gente tomar cuidado aí com essas tentações aí da vida. Mas é legal pra caramba essa ideia, né? Das batalhas espirituais, dos espíritos territoriais, porque quando você entende um pouco essa dinâmica, você fica mais qualificado para isso, né? Porque o Oséias 4:6 fala, meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento. Inclusive, Vilela, tem até um diagrama meio mágico da época do Império Romano, que é o quadrado Sator. Vê se você acha, Bigode, pra gente. O quadrado Sator é um palíndromo. É aquele negócio que a palavra é a mesma coisa para trás para frente, né? Tipo Ana. Exato. Então tem Sator e rotas, lendo pro outro lado. Aí você tem ópera e arepo. Que é o do filme, né? Do Tenet. Exatamente. E o Tenet. No meio é Tenet. Olha lá. É isso aí. Sator, arepo, Tenet, ópera e rotas. Então, aí você vai de baixo para cima, né? Da direita para esquerda, mesma coisa, né? E você tem o Tenet ali, que é como se fosse uma cruz no meio. Então, se você for traduzir do latim essa frase, é como assim, o trabalhador, ele segue operando com a sua carruagem, ou colhendo os frutos do seu trabalho. Isso aqui, Vilela, em alguns círculos esotéricos, é o rodízio das entidades no planeta Terra na mudança das estações. São os principados que fazem o rodízio nos continentes. Porque, vou dar um exemplo, o O é um espírito chamado Oyama. O Oyama
em cada época, ele está num continente, na mudança das estações. Ué? Eles vão fazendo um rodízio. E por isso que dentro do druidismo, da Wicca, do esoterismo, eles têm as festas das mudanças de estação. São festas em que eles estão se despedindo dos principados que estão indo para outra região e dando boas-vindas para os principados que estão chegando. É por isso que desde o mundo antigo as festas de mudança de estação são sempre importantes, né? Exato. E são 4 festas, né? Porque são 4 estações. Então você tem essas 4 festas anuais e mais. Solstício. Você tem, além do solstício e do equinócio, são dias específicos, né? Que é o dia onde dia mais longo a noite mais longa e o dia mais longo. Existe também as mudanças das estações, né? Primavera, outono, inverno e verão. E então são 4 festas, mas tem a quinta festa. A quinta festa é pro chefe, né? O Lúcifer, que é dia 31 de outubro. Que é o dia das bruxas e tal, mas também dia da Reforma Protestante, né? Então, assim, eu acho até, Vilela, que esse tema é relevante, porque eu acho que muitos problemas que a gente enfrenta hoje, até como nação, é porque as igrejas pararam de pensar e estudar a batalha espiritual. Né? A gente meio que relaxou nisso. Muitas vezes a igreja virou um local de networking, virou um local só para você buscar prosperidade material coaching. E tal. Coach e tal. Então, é uma coisa que eu tenho incentivado que seja voltada a ser conversada, porque a Bíblia do início ao fim fala de batalha espiritual, né? A gente vê que no Antigo Testamento Davi tocava harpa para afugentar o demônio que estava em Saul. Né, a gente vê no Novo Testamento, né, Jesus expulsando demônios e tal. Paulo fala muito sobre o final dos tempos, a era do anticristo. Vai falar que é a era do grande engano, em que Satanás vai fazer sinais, prodígios e maravilhas de mentira. Então, isso é muito legal, Vilela, que eu não vejo muitas pessoas associando isso. É você fazer uma associação entre a geopolítica e a teologia, e você pegar o livro do Apocalipse, comparar com o que está acontecendo hoje e ver que está se cumprindo. Né? Porque o nível de tensões globais que o livro do Apocalipse aponta é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. E com a tecnologia que existe hoje, é possível que um cenário caótico, como a gente lê no Apocalipse, aconteça. Porque hoje existe tecnologia como das bombas de hidrogênio que faz você rachar a terra no meio. Não? Fora as armas biológicas, agora com inteligência artificial, então, que acaba ajudando, né? Então, nunca foi tão viável acontecer um apocalipse. E isso, para nós, é importante lembrar. Tem tanta forma de acontecer esse apocalipse. Pô, muito. Então, assim... A Bíblia fala que vai ser por fogo ou não tem essa parte? Então... Teve água e agora seria fogo? Existe algo nesse sentido, né? Tanto que algumas interpretações chamam o apocalipse do dilúvio do açoite. Que a terra foi destruída por água, mas Deus fez uma promessa, ele falou, nunca mais vou destruir a terra com água, e o sinal é o arco-íris. E esse é o sinal da aliança de Deus. Então, aí você fala, mas pela Bíblia Deus vai destruir o mundo de novo. Mas agora é com fogo, né? Então, mas o Apocalipse não é só fogo, né? Os 4 cavaleiros a gente vai ver ali, fome, guerra, destruição, desespero e tal. E tem as 7 taças, 7 trombetas, né? E 7 selos. Mas o que a galera precisa entender é o seguinte... Se você é cristão, se você não é cristão, ok, para você isso tudo pode ser mito. Mas se você é cristão, o Apocalipse não deve te gerar medo. Porque o Apocalipse não é a destruição do mundo. Em nenhum momento. Ontem eu encontrei a galera na rua, os caras, e aí, Daniel, o mundo vai acabar quando? Eu falo, não sei, cara, mas falta muito ainda, pode curtir à vontade. Porque Apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse é tipo uma terceira guerra mundial. E alguns cataclismas geofísicos, só isso. O mundo continua existindo depois do Apocalipse, poxa. Então, a galera fala assim, Daniel, você não diz que o mundo está acabando, né? Para que eu vou guardar dinheiro? Eu falo, cara, quando que eu falei que o mundo está acabando? Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que o mundo está mudando. Ele está mudando drasticamente. Inclusive, Vilela, nessa semana saiu uma notícia assim que atraiu minha atenção. 12 vencedores do Prêmio Nobel fazendo um alerta contra o desenvolvimento da inteligência artificial. Eles entraram nessa briga agora? Entraram nessa briga, fizeram um novo abaixo-assinado. Cara, eu acho que a gente está tão para trás do que realmente está em desenvolvimento de inteligência artificial, porque o que chega pra gente como aplicativo, com certeza, é o mais ralo do... com certeza. O raio. É a xepa, né? É a xepa. O que os caras devem estar conseguindo deve ser a coisa absurda, né? Não, com certeza. Eu creio que sempre foi assim. É só a gente ver um detalhe, né? GPS é de quando? 1969. Nossa. A gente começou a usar em 2015, direito, assim, com o Waze e tal. Internet é de 69 também.
Também. Eu comecei a usar a internet em 94, 93, 92. 2 não, né? Acho que 4, 5. Olha lá. Como é que tá ali? Ganhadores? De Nobel e outros 200 especialistas pedem ação sobre IA. Obrigado, tá, Bigode? Porque é legal, cara, que eu... às vezes eu acho desnecessário, por exemplo, no meu canal, tem que ficar toda hora mostrando notícias. Mas bom que às vezes o cara acha que a gente tá viajando. E aí ele pode mostrar pra outra pessoa também, ó. Isso é interessante, porque muita gente fala assim também comigo. Poxa, Daniel, eu comento as coisas que você fala e a galera me tira de maluco. Eu falo, cara, pega as notícias que eu cito e mostra. Porque eu não tô mostrando notícia de site de conspiração. Né? É mainstream, é CNN, New York Times e por aí vai. Tem algum detalhe ali, Bigode, que você quer ressaltar? Essa parte aqui, ó. Que os ganhadores, né, eram das próprias equipes de pesquisadores da OpenAI, né? Da Anthropic e Google. Então quem desenvolve está criticando a própria IA, né? Porque tava lá dentro, né? Sabe do que não está sendo contado. Exatamente. Então os caras são... Assim como os caras alertaram naquele... não lembro o nome do documentário, você pode ver da Netflix, que os caras falavam sobre rede social, né? Eu lembro também, mas esqueci o nome. Muito bom esse. Muito bom, né? Muito bom. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu falei pro cara ontem, né? Cara, pode curtir a vida aí. Mas assim, não tô falando pro cara pecar, né? Claro que não. O cara vai curtir a vida na gandaia e vai morrer, vai pro inferno. Até porque... curte a sua família, né? O seu trabalho, né? Seu lazer, mas com santidade, decência e ordem, como a Bíblia ensina. O nome é O Dilema das Redes. Isso, Dilema das Redes, legal pra caramba. Mais uma dica aí. Não sei se ficou defasado, acho que ainda não. Acho que ele ainda é atual, né? Que eram os caras que saíram de Google, Meta e tudo mais, porque viram que aquilo lá, cara, estava sendo feito para viciar, para você ficar lá dentro e para pegar seus dados, né? Sim. Fora o aspecto de espionagem. A frase mais forte desse documentário é: se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Você é o produto, né? Exato. É claro que é isso. Um dos primeiros caras que denunciaram isso, esse aspecto maquiavélico do algoritmo, foi o Jaron Lanier, né? Jaron Lanier. Esse cara, ele escreveu um livro, alguns livros, né? Um dos livros, se eu não estou enganado, é Delete Suas Redes Sociais. Eu não sei se lembra desse livro? Lembro. Então, o outro é You Are Not a Gadget, você não é uma bugiganga. E não é estranho que os chefões das Big Techs não deixem seus filhos e o pessoal acessar, ou coloque restrições pesadas para os seus filhos? Muito. Ou a China que restringe também o acesso e o tipo de conteúdo que a população vai... Eu acho que isso deveria ser um sintoma muito interessante pra gente analisar, né? No mínimo, não tô falando que o governo tem que fazer isso, mas cada família controlar, né? Por isso que, na medida do possível, a gente sempre faz um esforço lá em casa pra tentar tirar as crianças da tela um pouco, né? Ir pro pegar sol. Mas era diferente, né? Quando a gente era criança, a mãe, vem pra casa, sai da rua. Hoje em dia, a mãe, sai de casa, vai pra rua. Você fica o dia inteiro nesse negócio sai aí. Sai daqui, vai no quintal. Eu lembro, eu ficava muito, eu gostava muito de ver televisão quando era criança, né? Eu também. Aí meu pai falava, você é telemaníaco. Minha mãe falava que ia estragar a visão, vai estragar as vistas. Não, eu tenho um amigo, André Ricardo, que era um amigo lá de colégio, né? Até mando um abraço pra ele. A gente sempre, às vezes, falava histórias do Chaves, né? Aí ele falava, cara, eu nunca assisti Chaves. Aí a gente falava, por quê? Minha mãe falava que quem assistia Chaves virava burro. Eu ficava com medo, não assistia. Então, tem algumas coisas realmente, né, que são sintomas interessantes. Eu já vi o Steve Jobs, né, que foi o cofundador da Apple, junto com outro Steve, né, que é o Wozniak. Ele falava que ele deixava os filhos usarem celular e iPad, né, computador, 1 hora por dia para fazer trabalho de casa e trabalho da escola e da faculdade. E só a partir dos 14 anos de idade. Cara, uma frase como essa deveria ser instaurar não apenas estudos sobre os perigos desse negócio, mas deveria instaurar até uma certa investigaçãozinha em cima dos efeitos do equipamento, né? Porque o próprio criador fala isso, né? Imagina, Vilela, eu tenho uma empresa de fitoterápico. Aí eu chego pra você, Vilela, eu não tomo essas paradas não. Você vai falar, pô... Mas né? Não, era pra gerar um certo pânico, né? Total. Fala, pô, irmão, vou te falar um negócio. Tu é mau caráter pra caramba, se você tá vendendo isso, você não consome. Então, realmente. Agora, Vilela, tem uma conversa muito legal, se você quiser, só pra gente dar uma pinçada. As origens militares das redes sociais, ou as origens militares do Facebook. Isso é um artigo.
o Facebook e as redes sociais surgem junto com toda a guerra ao terror, o aparato de espionagem total, que era um projeto que era da CIA. Então, vamos lá. A gente assistiu o filme Facebook, vai ter um filme novo agora que vai mostrar outro lado da criação do Facebook. Isso é interessante. O que a gente aprendeu lá no filme, o que entendeu, é que aquilo nasceu por causa de... Porque a maioria das coisas que acontecem no mundo é o homem tentando pegar a mulher. O cara tava na faculdade, era nerd, não pegava ninguém. Não era popular. Aí falou, putz, e se a gente... E era um problema que todo mundo queria saber. Será que essa menina ou esse cara, ele tá namorando, não tá? Quem tá livre? Cruzar os dados. Que nem aquele... Não sei se você chegou da sua época, é da minha. A Leia nem sabe o que é isso, Bigoda também não. Mas quem vai ficar com quem? Deve saber. Tinha umas festinhas que você ficava com adesivo vermelho ou verde. Lembra disso? Sim. Lembra da dança com a vassoura? A dança com a vassoura, você sabe, não vem não, Daniel? Sei. Dança da vassoura. Balança criança. Vamos por parte. Festa americana. Tinha festa americana aqui? Como que era a festa americana? Festa americana no Rio é tipo, menino leva salgado, né? Sim. E a galera chama de festa americana. Porque os americanos têm essas paradas de levar. Era isso. Mas festa dança da vassoura era assim. Você tava dançando com a mina, aquela música lenta. Sentia alguém bater no som e falar, já era. Aí o cara dava vassoura, ele ia dançar com a mina, você ia ter que procurar outra lá, né? Uma mancada, né? O lance da balada com um adesivo vermelho e verde era assim: verde tô livre, tá livre. Vermelho tenho namorado. Tô ocupado. Né? E estranhamente, alguns adesivos verdes caíam no meio da festa. Vermelhos caíam no meio da festa, né? Mudava de... É igual na churrascaria, né? Que você tá no verde, muda pro vermelho. Aí você bota no vermelho e fala, não, tô satisfeito. De repente você vê uma picanha passando, você fala, peraí, volta aí. A menina tava com os dois lá, ela tava com o vermelho, mas dependendo, ela falou, opa, deixa eu colocar o verde aqui, ó. Aproveitar, nunca, né? A relação custo-benefício, né? Pois é. Pô, faz parte. Mas por que a gente tá falando disso agora? Do início das redes sociais. Verdade. O filme, você acha que os caras querem pegar mulher. Foi isso. Aí ele cria isso daí no começo, dentro da faculdade, pra saber quem tá namorando, pra colocar lá no perfil. Tô namorando, tô solteiro, casado, essas coisas. Então... E não é só isso. Não. Ainda que tenha sido essa motivação inicial... O governo viu isso. Rapidamente chegam os patrocinadores, os investidores. Quem vai colocar grana pesada mesmo. Exato. Esses investidores não estão olhando o potencial de namoro nem reprodução da espécie humana. Eles estão olhando o potencial de espionagem. Né, e de formação de perfil. Então, antes de ter o Facebook, que originalmente era The Facebook, né, tinha um THE, tinha um artigo antes. Que o criador do... O Napster falou, pô, tira deixa só Facebook. Então, o que acontece? Quem foi um dos investidores iniciais do Facebook? Peter Thiel. E o Peter Thiel, ele tá vindo de onde? Na época ele tinha o quê? Ele tá vindo do PayPal. Tá. Só que o PayPal ele tinha um sistema de cibersegurança tão poderoso que atraiu a atenção da CIA. E a CIA procura o Elon Musk e o Peter Thiel para poder pegar esse sistema e aplicar no setor de guerra ao terror, de espionagem e proteção dos Estados Unidos. No meio disso tudo, e eu creio que não foi por acaso que o Facebook nasce no dia 4 de fevereiro de 2023, aí a duplinha. Olha só. Não é por acaso que esses caras mandam no mundo hoje. Tem alguma coisa. Do Elon Musk, como ele é. Sentiu? Ele era careca, agora tá mais cabelo e tá, não sei o que, tá. Meteu um tratamentozinho, um sambari. Ele era mais cabeludo pros lados, né? Pro lado, Total. E era mais gordinho também, né? Ou não? Não, ele é gordinho agora, mas o rosto não era assim, né? Ele tem um rosto meio largo, né? Mas ele tá magrinho. O Peter Thiel também mudou? Vê a foto dele. Tá horroroso. Ele tá igual um maracujá de gaveta. É mesmo? Ele chupou tudo, não sei o que deu. Tá louco. Ele gasta bilhões com esse negócio de extensão da vida e mais que deu alguma zebra. Inclusive, não lembra aquele cara que injetava sangue do próprio filho pra... Sim. Você viu o que aconteceu com ele? Não. Ele tá com uma doença incurável no estômago. Por causa disso? Ele não falou que tá. Mas o estômago dele tá se autodestruindo. O cara gastou tanta grana pra... Olha lá, ó. Ele tá até bem, mas ele tá com a cara muito chupada. Tá estranho, né? Tá estranho, cheio de veia no rosto. Ele deu uma minguada, não sei o que foi, não. Monjaro na veia, né? Tomando todo dia monjaro. Então, Vilela, esses caras tomam muito hormônio também, né? Muita testosterona. Não, e cara muito rico vai fazer muita coisa alternativa que ainda não foi testado, porque tem acesso a dinheiro, os caras vêm vendendo pra ele. Vira meio cobaia dos negócios, né? Então, depois a gente volta na rede social, mas é interessante também que o Peter Diamandis, que é um dos caras que criou a Universidade da Singularidade,
O Peter Diamandis, cara, ele teve uma conversa com o Elon Musk muito interessante agora, deve ter um mês passado, que ele falou assim, cara, a gente está tão perto de solucionar a questão do envelhecimento e daqui a pouco da morte. Todo mundo falando sobre isso. Ele falou, eles pararam assim a entrevista e o cara mandou essa. Dica para todos vocês, não morra de bobeira nos próximos anos. Porque está muito perto. Segura um pouquinho. Eu penso isso também, que a nossa geração aí pode ser salva no longo, assim. É tipo assim, na hora que você olhar assim, pô, vou dar um pulinho de bang jump. Não faz. Ou então vou pegar e vou botar 300 no carro. Cara, dá uma segurada. Alivia um pouquinho. Ou então vou me engraçar com a mulher dos outros. Não. Algumas coisas assim, né? Vou dar calote em alguém. Cara, não dê mole de morrer de bobeira, eles estavam falando. Aí você fala, meu irmão, parada tá ficando séria. Você quer saber uma parada Fala aí. bizarra? Você ficou sabendo o que... Até compartilhei no meu Instagram, não sei se você viu, Lene, também. Um cara foi numa concessionária que era de amigo dele, desceu de moto, tava na moto atrás com um cara, e tinha um cara lá vendo um carro. Você ficou sabendo disso? Ele fez fingiu o cara que era um desceu, colocou a mão na cintura e falou, perdeu. O cara que tava vendo o carro da policial já queimou ele. Olha que brincadeira idiota, velho. Então, Peter Diamandis ia falar, irmão, pra que você foi fazer isso? Podia ter esperado 5 aninhos. Puxa, cara, não faz isso não. Então, assim, esses caras manjam muito, né? Esse maluco aí, ele cria a Universidade da Singularidade junto com a NASA. Vamos pensar, todo o dinheiro desses bilionários, trilionários aí, parte disso está sendo porque os caras não querem morrer, velho. Os caras querem viver pra sempre. Lógico. Conseguiram tudo. A vida é boa pra caramba. Boa pra caramba. Você acha que os caras querem ir embora? Não ainda tem outra coisa, né? O cara pensa assim, meu irmão, eu não sei se Deus existe, se céu e inferno existe. Vou tentar adiar minha prestação de conta, né? Se existir, eu não vou ter um destino talvez eu acho muito que bom, vai ficar ruim pro meu lado. Eu sei o que eu fiz, ele deve estar pensando. Tipo Deus falando, tô só aguardando. Ele fala, eu não vou tão cedo. Ô Deus, Vai fazendo as coisas aí que eu vou demorar. Por enquanto eu tô agitando meus trampos aqui, sempre, né? E tem algumas histórias, né, na literatura do cara que tenta enganar a morte, tenta... Tem, que é o... eu lembrei desse nome, muitas vezes eu enganava. Sísifo. Sísifo. O que aconteceu com o Sísifo? Foi condenado, O Sísifo. Condenado ao pior... Cara, ele tem o pior castigo que você pode ter, né? Cara, a história do Sísifo é muito interessante, que ele dava calote em todo mundo, e aí ele começou a querer dar calote nos deuses, né? Nesse nível. O Odisseia tem um pouco disso também, tem. Né? Acontece... Não, o Odisseu, ele quis dar sacaneada no Poseidon. Não, mas tudo acontece porque a artimanha do cavalo de Troia é considerado uma desonra aos deuses. Né? Não foi uma desonesto. Guerra justa, ele foi desonesto. Foi desonesto. E tudo que acontece com Odisseu veio por conta dessa vitória não tão digna, entendeu? Eu não lembro na história a ideia do cavalo de Troia foi do Odisseu? Então por isso que agora eu lembrei porque que sobrou tanto pra ele. Não, foi dele. Aí ficou o Telêmaco e a Penélope aguardando, né? Telêmaco eu não me lembro Penélope qual é a origem do nome, mas Telêmaco tele é longe e maco é escutar. Então, Telêmaco é como se ele tivesse capacidade de escutar a voz do pai de longe para acreditar que o pai estava vivo ainda, né? Interessante. Depois vê Penélope, o que significa. Penélope eu não me lembro. Então, cara, a história do Sísifo é sensacional. Só uma coisa, o pessoal falando, não tem como, o corpo humano é complexo, impossível, imortalidade terrena. Mas, pensa o seguinte comigo, graça e paz. Acho que não é impossível, não. Não, o nosso problema é que as células vão envelhecendo, vão morrendo. Agora, você imagina se você consegue fazer isso, como já fizeram, a célula não viva se reproduzir, nanorobôs, implantes. Então você tem genética, várias coisas que podem retardar. Ninguém vai ser imortal, mas amortal, que é aquele negócio assim, se você for atropelado, você vai morrer. Se for uma coisa que dá pra recuperar você, recupera, mas se você for esmagado, não. Agora, isso aí seria ser imortal, tipo, os caras tomam um tiro e não morre. Agora, se dá tempo de trocar por outra peça, de dar tempo de reconstruir aquilo, vai chegar um ponto que vai ser reconstruir um braço inteiro, ou biônico, ou... Sabe o que eu diria pro Graça e Paz aí? E eu imagino que ele seja cristão, também sou. Na Torre de Babel, os caras estavam criando algo tão avançado que a Bíblia diz que se eles concluíssem aquele projeto, não haveria nada que impossível para eles. Ou até contornar a morte. Porque eu imagino que a Torre de Babel é um símbolo de tudo que estava acontecendo. Imagina pesquisas e magias e coisas que estavam mexendo além da Torre de Babel
Ao mesmo tempo. Só que em tese não era só a capacidade humana. Anjos caídos estavam ensinando. Exatamente, né? Os vigilantes que trouxeram conhecimento para os humanos. Estavam ensinando isso. Só que eu vou além, Vilela. Agora eu saio da Bíblia. Existem alguns seres vivos considerados imortais. Alguns. O primeiro é a água-viva Turnitopsis dorni, que é chamada água-viva Benjamin Button. Depois, se o Bigode puder pegar, água-viva Benjamin Button. História do filme Benjamin Button ou do livro, né? Que é do... Como é que é? O Scott? Walter... Não lembro do Eu autor. esqueci o nome do autor. O cara nasce velho e fica novo, né? Resumindo grosseiramente, né? O Brad Pitt ali. Como é que é o modus operandi da água-viva Benjamin Button? Ela nasce, bebezinha, e ela cresce. Quando ela começa a envelhecer, ela vira bebezinha de novo. Cara... Aí ela cresce, aí vira bebezinha de novo. Fica direto. Se você pisar nela, ela morre, mas... Claro. Se não tiver uma interferência. Ela não tem o envelhecimento. Que doideira. Ela reverte o envelhecimento. Olha lá. A misteriosa água-viva de apenas 2 centímetros que cientistas acreditam ser imortal. No caso, seria amortal a palavra, né? Mas que interessante isso. Você vê, existem seres vivos, não é especulação, que eles contornam a morte. Sim, são mais simplificados do que nós, mas, Sim. A própria planária. A planária... Vilela é o Benjamin Button, tua mãe é o Benjamin Button, tá? O Luke Strake. A senhora, sua mãe é o Benjamin Button. Meu saco é o Benjamin Button. Cada vez eu tô envelhecendo e meu saco tá ficando cada vez mais liso. Ele tá em processo ao contrário do meu corpo. Cada vez mais... Achei que você ia falar minha latinha de formal, que é o Benjamin Button, né? É o formal. E não é só essa, não. Planária, tu corta no meio, ela vira 2, pô. Entendeu? Ou a hidra, por exemplo, né? O pinheiro de Bristolscorn é considerado uma planta imortal. Por quê? Acho que tem um que tem 25 mil anos, pô. O troço não morre. E aí, a gente tem a mulher das células imortais. O que é isso? A Henrietta Lacks. Depois, se você puder pegar aí, Bigode. Henrietta... Uma mutação... O que aconteceu? Anos 50, se eu não estou enganado. Tem filme. Henrietta, tem. História real. A mulher teve câncer. Uma afro-americana, né, de 40 anos de idade, descobriu um tumor no ovário, se eu não estou enganado, ou no útero. E eles fizeram a biópsia nela. Apesar de ser anos 50, 60, já tinha essa microscopia e tal. Exame anatomopatológico. E aí eles descobriram que as células dela não envelheciam. São imortais. Caramba. Ela é considerada a mulher das células imortais. E aí, as células da Henrietta, existem 2 toneladas de célula dela viva no mundo hoje. A célula não morre, ela não passa por aquele processo de degeneração e envelhecimento. Ela permanece intacta. E, ali ó, essa é a foto dela. Henrietta Lacks. E aí, eu não sei, Bigode, se tem alguma matéria sobre isso, falando né? sobre sei lá, a mulher das células imortais. Por quê? O pessoal está perguntando, mas a alma da pessoa ou consciência morreria? Não, aí já é outro departamento. Departamento. É o departamento. A gente está falando da estrutura biológica. Exato. Entendeu? O que é para mim um mistério, Vilela, é que a Henrietta Lacks, ela morreu de câncer. E a pergunta que eu fico me fazendo, eu não parei para pesquisar, é: será que se ela não tivesse tido câncer, ela estava viva até hoje com a mesma aparência? Não é não? Porque a célula não envelhece, a célula fica madura, então o corpo dela... Mas ela não teve câncer por causa dessa anomalia dela? Não sei, não se sabe, né? Olha lá, Vilela. Cara... Não, e já usaram ela pra isso daí, né? Que salvam vidas há 60 anos. Então Vilela, ela gerou a vacina da poliomielite só existe por causa da célula dela. Que doideira, da polio. cara. As células dela ajudaram a resolver vários problemas da humanidade aí. Se chama células HeLa. H-E-L-A. Ela. Células HeLa. Por causa dela. Então, não é a HeLa da Marvel, né? Que é a irmã do Thor, que é... tá. Que é a rainha do Hel, né? Porque o inferno na mitologia nórdica é Hel e a rainha do inferno é HeLa, né? O que eu falo sempre pros caras, né? Que os caras falam, Deus nunca permitiria o cara viver. Nunca permitiria, mas conceitualmente não é impossível. O Elon Musk tem falado muito sobre isso. Vamos colocar, segundo a Bíblia, o homem era imortal. Exato. A partir da queda do paraíso, ele se torna mortal, mas vivia muito. Vivia pra caramba. E depois os anos foram diminuindo. Por que esses anos foram diminuindo? É exatamente depois do dilúvio. Tá. Antediluviano, vivia
800 anos. 800. Matusalém acho que foi 985, né? Tá. Foi o cara que viveu mais. Os dias foram encurtados. Você sabe por quê? Então, a teoria é o seguinte, né? O detalhe é que antes do dilúvio não chovia. A Bíblia diz que no final do dia vinha um orvalho que irrigava a terra. Então, provavelmente a terra era como se fosse uma grande estufa, cheia de vapor de água, tipo um clima da Amazônia. Sim. Então, a teoria que alguns geólogos, né, e cientistas de respeito defendem, né, porque a academia tende a desmerecer os caras que estudam isso, mas para quem quiser pesquisar isso com um rigor acadêmico e científico, por mais surreal que isso possa parecer, que uma investigação dessa tenha rigor acadêmico e científico, tem o ICR lá nos Estados Unidos, Institute for Creation Research, Instituto de Pesquisa da Criação. E é só cara com doutorado, no mínimo. Tinha um professor do Gish que tinha 4 doutorados, pra vocês terem ideia, né? Então são pesquisas bem interessantes nesse sentido, algumas delas vão tratar desse detalhe da longevidade no mundo pré-diluviano. Então a ideia é que a radiação solar ajuda muito a degenerar o DNA dos seres vivos e acelera o envelhecimento, deteriorando ali os telômeros. O telômero seria essa parte da célula que está relacionada ao envelhecimento. Então, como você tinha um vapor de água, como se fosse uma capa de proteção ao redor da Terra, a radiação entrava muito fraca aqui. E aí uma vez, eu perguntei para o meu professor Cídio Machado, eu fazia pré-vestibular para medicina. Eu queria ser médico, né? E eu estudava no cursinho do professor Cídio Machado. Espero, isso já tem uns 30 anos, eu espero que ele esteja vivo ainda. Ele era professor da Universidade Federal Fluminense, onde depois eu fiz meu doutorado em Linguística. E aí uma vez eu falei com o professor Cídio Machado, eu falei, professor, porque ele falou um negócio assim na aula que eu pesquei, né? Ele disse assim, vocês sabiam que boa parte dos seres vivos nunca param de crescer? Os mamíferos costumam parar, mas os outros não param. Que exemplo que ele deu? Lagarto, peixe... Nunca param de crescer? Não para, ele cresce até o dia que ele tá morrendo. Aí eu falo assim, cara, se eu pego um dragão de Komodo, que é aquele lagarto gigante, eu boto ele para viver 1000 anos, eu falei, professor, ele ia ficar do tamanho do dinossauro. Ele falou, se ele tiver comida suficiente, sim. Era isso então, dinossauro? Eu falei, então, acho que a parada era essa, meu. Porque era um ser que vivia pra caramba e nunca parava de crescer. Os gigantes da Bíblia não são isso, porque a gente para de crescer. Existe um limite. Isso tá no nosso código, no nosso DNA. Que é um código de programação, né? E pra galera, pra gente lembrar, né? Todo código de programação subentende alguém que programou, né? Então, isso seria uma evidência de que fomos programados. Assim como um sistema operacional não surge do nada, numa explosão dentro de uma fábrica, também o código DNA, que tem bilhões de elementos ali, né? 4 letrinhas, né? Um sistema quaternário, também não foi por acaso, não. Então, Vilela, parece que antes do dilúvio tinha essa longevidade porque o vapor de água ficava em volta da Terra, era uma capa protetora da radiação. Essa é uma tese desenvolvida por alguns pesquisadores lá do Institute for Creation Research, né? Instituto de Pesquisa da Criação. Aqui no Brasil tem o professor Rui Costa Neto, que eu acho que ele está com 100 anos já quase. Ele era professor de, acho que engenharia da USP, e ele criou a SCB, Sociedade Criacionista Brasileira. Legal pra caramba também. E tem também o professor Marcos Eberlin, ele tem um evento dele de design inteligente, inclusive dei uma palestra lá no evento dele esses dias, foi bem legal, porque tava eu e a doutora Ana Beatriz Barbosa. A conversa foi sobre o fenômeno da consciência. Foi legal pra caramba. Eu trouxe meu aporte como doutor em linguística, né? Ela trouxe como neurologista, como psiquiatra, perdão. Foi legal pra caramba, né? Então, existem vários estudos interessantes com chancela acadêmica e evidências ali suportando, que dão conta de que realmente, se a Terra tinha essa capa de vapor, isso promovia uma longevidade impressionante. Longevidade essa que, pelo próprio relato da Bíblia, ela reduz drasticamente depois do dilúvio. Mas o que é muito interessante, Vila, vou dar um exemplo de uma curiosidade com relação a isso, se você pega os caras que sobreviveram ao dilúvio, geralmente foram 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Seriam os caras que sobraram desse cataclisma. Noé e os seus 3 filhos homens. Que sobrou mais gente, hein? Sobrou não. Pela Bíblia não, né? Pela Bíblia não. Pela Bíblia não. Você acha, de onde você tirou do filme Noé?
do filme Noé é uma somebody, né? Não leva em conta. Até os caras falavam, esse filme aí não é, né? Não é, Lene? Os caras, pô, pra quem conhece a Bíblia, esse filme não é. É porque esqueci o nome do diretor lá, cara. Eu gosto pra caramba dele. Ele é doidão, mas eu me amarro. Que ele fez o filme Pi, Requiem para um Sonho. Como é que é o nome dele mesmo? Mother é dele também? Darren Aronofsky, obrigado, Darren Aronofsky. O Darren Aronofsky ali, ele pega até o filme que ele fez, acho que é A Árvore da Vida. Você lembra desse filme, com o Hugh Jackman? Nossa, maravilhoso. É com a Rachel Weisz também, se eu não estou enganado. Não, você está confundindo. Árvore da Vida... É do Terrence Malick. Não. Que é com Brad Pitt? É com Brad Pitt... Peraí, É que tem... Cara, eu acho que estou confundindo então. Qual que é o filme do Darren Aronofsky que é com o Hugh Jackman? É isso que eu tô tentando lembrar, não é a Árvore da Vida, né? É outro nome. Esse é bom pra caramba, esse eu gostei pra caramba. Mas é um filme loucaço, louco. Né? Loucaço. Eu tenho um quadrinho pra dar um disclaimer, né, pra galera, que eles vão falar, pô, indicaram o filme que não tem pé nem cabeça. É bem... O filme você tem que estar preparado. Bem fora do script, né? O Darren Aronofsky, ele puxa muita coisa das lendas judaicas da Kabbalah, entendeu? Então, aquela versão dele do Noé é uma... Fonte da Vida. Fonte da Vida, beleza. Fonte da Vida. Achar o cartaz e coloca. Doidaço o filme, doidaço, mas a assim... mulher dele ou ele que tem uma doença terminal? Eu acho que a mulher dele, ele tá atrás da cura pra mulher dele, é isso. Entendi. Já é um filme que a maioria vai olhar e falar, meu irmão, já tem problema demais na minha vida, eu não vou ver essas paradas ele entra numas paradas de ter sonho, corta pra ele na época dos espanhóis invadindo... Procurando Eldorado. Cara, isso é muito interessante. Louco, é muito interessante porque você vê que é como se fosse uma investigação espiritual esotérica também. Como se ele estivesse buscando a pedra filosofal. O algoritmo que poderia reescrever toda a realidade. Então, assim, o Eldorado é isso, né? O quinto elemento, né? A pedra filosofal e por aí vai. Vou até rever esse filme. Eu não me lembro. Como chama a atriz? Rachel Weisz. É Rachel Weisz. Alemã. Então, foi o mesmo cara que fez o Noé. Nesse filme do Noé, Tubal-Caim, que era um dos descendentes de Caim, sobrevive na arca, pô, isso não existe nunca. Mas esse filme é interessante, Vilela, porque ele puxa umas coisas que... Os Nephilims, ele coloca gigantes de pedra, não ele tem um coloca, assim? né, como se os anjos tivessem caído numa lava e aí eles ficaram com aquele peso, né? Aspecto, né? Então... A cena que eu mais gosto nesse filme é quando aparece Matusalém. Eu acho que é Matusalém que aparece, que vem vindo uma galera assim, que é o Anthony Hopkins, né? Olha lá, o Noé. Tem uma... Cara, é uma das atrizes mais lindas essa atriz aí, cara. Como que ela chama? Já foi minha paixão. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly já foi minha paixão, hein? Podem anotar isso daí. Seu crush. Já foi meu crush. Chama ela aqui, né? O Bigoda, ele é dos bons. Porque eu nunca pensei nisso. Você está sendo intimada. Eu nunca pensei. Fala pra Fabi atrás dela. Fabi, André. Mas ela agora já... Cara, casada já, né? Lembrei de um negócio, cara, que não é piada, é fato real. Eu esqueci o sobrenome desse cara, mas o nome dele é Fábio. Fábio estudava comigo no colégio, junto com a minha esposa também, a Bárbara. Ele era da nossa turma. O Fábio, pra você ter ideia, eu fazia karatê com ele também, no Budokan lá de... Eu não imagino o Daniel... Ele já é surfista e eu vi que ele é surfista mesmo. Você fala que é surfista, ninguém bota fé. Mas eu vi ele surfando. Agora ele lutando karatê, eu não consigo imaginar. Karatê. Não consigo imaginar. Meu pai fazia karatê, ele botou a gente também, né? Cara, ele chegou pra galera, o Fábio. Isso é a primeira história pra você entender quem ele é. Tá. Aí ele falou assim, aí, duvida quanto eu dar um golpe baixo no professor. Aí tipo, todo mundo... saco? Todo mundo, duvido. Cara, eu lembro dessa cena até hoje, eu devia ter uns 10 anos de idade. Ele chegou, professor, chega aí. Professor, o que foi? Ele, não, chega aí. O professor abaixou ele. Foi expulso. E aí? Foi expulso, né? O professor fez assim, ó, como se fosse dar um soco na cabeça dele, mas segurou. Aí ele foi expulso. Então esse é o Fábio. Fábio, de vez em quando eu encontro com ele lá em Itacoatiara, ele surfa também, gente finíssima. Só que, Fábio, eu vou ter que contar a história da Jennifer. Eu lembrei porque a gente tá falando da Jennifer Connelly. Cara... eu não sei se ainda existe, mas tinha uma marca de guitarra chamada Jennifer.
E ele arrumou uma namorada chamada Jennifer. E ele deu uma guitarra pra ela e falou que mandou escrever o nome dela na guitarra. Ah, Era a marca da guitarra. que maravilha isso. Cara, que Aí, genial. pega a dica aí, ô Lene. Que genial, hein, Lene? Eu tinha 2 guitarras Jennifer, eu e meu irmão, uma vermelha e uma preta. Ele falou, pô, eu dei uma dessas pra minha namorada, pra Jennifer. Cara, você não fez isso. Eu fiz, ela ficou amarradona. É. Porque naquela época... Qual é o nome da sua namorada mesmo? É Ana... Ana Júlia. Ana Júlia. Você Ana fala, Júlia. ó, fiz uma música pra você. Aí, ó, Tem a pessoal que guitarra, gravou. Jennifer. Olha lá. Coloca a Jennifer Connelly mais nova, Jennifer o pessoal ver Connelly, como ela era Jennifer bonitona. Ela fez Lagoa Azul também não, né? Não, aí é era Brooke ela, Shields. Brooke Shields. É. Mas tinha uma outra também que fez depois da Brooke Ah, Shields, eu já né, não no sei, 2. a nova versão. Brooke Shields também, né? Foi fez paixão muito de sucesso. Aí né? eu era muito pequenininho, muito Era criança. Como é que era aquele coroa que faleceu lá do Manhattan Connection? O velhão lá? Ah, agora, É, esqueci o nome. Ele era apaixonado pela Brooke Shields. Ele disse, a mulher mais linda. Paulo Francis. Mulher mais linda do mundo. Sério? Ele Olha era só que velho safado. Brooke Shields, Brooke Shields. Cara, pô, falamos de filme pra caramba. Fomos lá no Noé. Ah, você tava perguntando, a gente tava falando da longevidade, né? Então, aí, ó. Olha lá. Ah, mas aí você foi muito Ela era mais longe. bochechudinha, né, nessa aí época. é na época do... Um filme, o Sem Fim lá, a História Sem Fim. História Sem Fim? Acho que é com ela. Ela é um pouquinho Cara, mais História velha. Sem Fim... História Sem Fim é um Tom filme Cruise. alemão, né? Ah, não. Não. História Sem Fim não é com ela, não, cara. Não? Não. Vê com quem é. História Sem Fim é um filme alemão, é com outra galera. Não, História Sem Fim do Tom Cruise. Eu Esse tô aí não é confundindo? História Sem Fim, não, é outro nome. Eu acho que é História Sem Fim. É A Lenda. Ah, verdade. Que tinha um demonião, um diabão. É, Acho que é A Lenda, A Lenda. É. História Sem Fim. É do cachorrão. História Sem Fim. O garotinho voava no muita gente cachorro. processou, né, o diretor. Acabou, né? Acabou o filme, ele falou, foi enganado. Pô, a não história achei. tem fim, Eu né? já trouxe minha mudança aqui pro cinema, né? Mantimentos. É verdade, é a lenda, cara, que tem o Tom Cruise. Cara, esses são 2 filmes assim que marcaram um pouquinho. Porque A Lenda, por causa do demonião lá, do capeta, que, pô, maquiagem bem feita pra caraca, né? Na época ainda. Que aquilo ali é o quê? 81, sei lá, Por aí, 82, década de 83. 80. Caraca, muito antigo. E o História Sem Fim, porque tinha um clima meio. Olha lá, A Lenda. Ó. É. Demonião. Não, a menina não é. Não é a Jennifer Connelly, outra não. menina. O Tom Cruise é ele. É. Olha o Tom Cruise novinho, cara, É. que engraçado. Cabelinho, né? Olha o chifrão do... Cara, esse demônio era muito sinistro, cara. Mas e que o maluco- tosco esse pôster também. O pôster. Era o Photoshop antigo. É. O filme é 1000 vezes melhor que o pôster. O pôster não. Esse pôster não não fez jus. assistiria o filme com esse Não fez pôster. jus ao filme, não. É. E o outro filme, A História Sem Fim, cara, eu achava muito triste aquele filme, porque tinha uma escuridão que vinha destruindo o mundo, você lembra? Cara, eu não lembro desse filme. Era deprê, mano. Vê o pôster do História Sem Fim, eu não Sabe tô um lembrado. filme que minha mãe proibiu a gente de ver lá em casa? O Labirinto. O Labirinto, com David Bowie. Você lembra desse filme? Não, cara. Peraí, Esse agora eu tô filme- confundindo tudo. Labirinto é David Bowie. Qual... A Esse é o História Sem Fim. Esse o filme é alemão. Tá. E o... que flutuava nesse animal aí. andava no E o caixão. Labirinto, deixa eu ver com quem que é. Labirinto. David Bowie, cabelinho grande, Cara, todo... então, mas quem que é o ator? Eu ia falar Tom Cruise, mas não. Tom Cruise é do... Qual? o Tom Esse Cruise- aí, A Lenda. É a Lenda. Então Lenda. agora confundi os filmes, cara. Vê Eu o via Labirinto, bota David Bowie que você vai ver. E por que sua mãe não deixava? Cara, filme pesado. Ele é pra pesado? caraca, Eu não, cara, não terror, sei mano. se assisti esse filme. Porque tinha muito filme que ele tinha uma atmosfera assim de Fantasia, mas de- era pesadaço, né? De jogo de RPG, né? Muita- Pô, minha mãe não deixava ver, não. Olha lá. Ah lá. Quem que... Você Cascudo, consegue ver tá. os atores aí? Pô, daqui tá ruim. Só lembro o David Bowie. Hã? George Jennifer Connelly. Aí, viu? Labirinto. Sem querer, Sem querer, chegamos nela. Você vê como é que são as Tá coisas? vendo? Aí. Eu pensando nela, falei... no Será História que era Sem ele? Fim. Será que você pensou nesse mesmo, no Labirinto? É. Então foi esse, Foi pô. esse. Só que A aí a capa gente é foi parecida, né, com o outro. fomos pra História Sem Fim, pra Lenda e chegamos no Labirinto. É. E o David Bowie aí tá bom pra caramba, né? Tá. Que ele fez também no filme dos mágicos lá, ele fez o cara da eletricidade lá, O Tesla. Tesla. Fez o Isso no Tesla. filme do Christopher Nolan, né? do Batman versus o Wolverine. Não é? É o Christopher Nolan. É, Christopher Nolan e o Christian Bale. Christian Bale e o outro, como que é? O Wolverine, como chama o ator? É o Hugh Jackman. Hugh Jackman. Esse Não, filme... não. É o Hugh Jackman. Hugh Jackman. Esse filme eu esqueci o nome, né? Ah, cara, truque. Eu sempre confundo truque. O Grande Truque. O Grande Truque, Grande Truque. a Grande Magia, sei lá. Tem tanto filme de mágico, mas esse é um dos bons. Cara, Christopher Nolan o cara
Então o cara se superou, você acha? Agora com o último aí. Cara, eu coloco entre os 3 melhores dele, viu? Pô, eu olhei o Matt Damon no papel ali de Ulisses, eu fiquei meio... Eu também achei que falei, não combinava. Rapaz, vai ficar tosco isso aí, maluco. Poderia ficar melhor contra ator, mas ele segura a onda legal. Segurou legal? E o Homem-Aranha lá, o Tom Holland, também segurou legal o Telema. Tá bem pra caramba, cara. Tá muito bem. Fez um servicinho dele. Cara, é um bom ator ele, viu? É? A mulher Penélope é quem? A mãe, a esposa do Ulisses é quem? Não lembro a atriz ali. A mulher gato lá do Nolan. Michelle Pfeiffer? Ah, não. Do Nolan. Do Nolan. Como que chama? Mulher gato? Halle Berry. Não, essa é, cara, essa das daí antigas. É aquele filme horrível da mulher gato. Você põe esse gato. Cara, esse é um dos piores filmes da minha vida, cara. Essa é a mulher gambá, a mulher gambá, né? Mulher faltou gato. só ela cagar numa caixinha de areia lá. É Anne Hathaway. Anne Hathaway. Ah, sim, lógico. Boa atriz. Muito. E que tem uma lenda estranhíssima na vida dela, né? Essa eu não sei. Uma lenda urbana. Essa eu não sei, não. Que o marido dela é igualzinho o William Shakespeare. Ah, sim! E a esposa do William Shakespeare, o nome dela era Anne Hathaway. Cara, muito estranho, né? Que bizarro isso, estranho cara. isso. Pode crer. Pô, depois você achar essa cara. foto aí... Pô. E ela parece com a mulher do Ela Shakespeare. parece com a mulher e o marido é idêntico ao Shakespeare. O Shakespeare já tem uma história misteriosa pra caramba. Do jeito que ele morreu numa taverna lá. E o filme sobre o Shakespeare, que fala mais da mulher do Shakespeare do que dele, é bom pra caramba também, que concorreu ao Oscar. Eu tô com o Hamnet. Não, Hamnet não. É o Hamnet. É Hamnet. Hamnet. Ótimo filme. Cara, eu não vi. Cara, eu tô com uma memória tão ruim pra nome de filme, ator e tudo mais. Eu tinha uma memória tão boa. Será que foi depois do Covid? Deu uma eu acho chamuscada? Que sim. Depois do podcast. Eu acho que aqui é muita informação. Olha só. Não, essa aí tá zoação. Essa aí é zoação, né? É zoação isso? Não deve não ser. Pode ser, cara. Não, vê se é sério. Isso aí acho que é zoação. Porque tá muito parecido. Se for, os caras estão viajando no tempo e estão zoando com a nossa cara. Porque depois você tem que mostrar o marido dela e o Shakespeare também, que é idêntico, né? Caraca, hein? Anne Hathaway. Os caras falaram assim, vocês estavam falando de quantos foram salvos na Arca de Noé, pra gente não se perder. Só 8 pessoas. Só 8 pessoas. 8 pessoas. E aí, volta pro tema. Aí tem um detalhe, gente, né? A gente já saiu do tema faz 1 hora, cara. Cara, isso aqui é tipo assim, cara, a gente vai ligando os pontos, cara, o ponto já tá longe. Não, eu acho maneiro isso, Vilela. Eu acho demais, porque cara. A gente tá assim... Eu imagino, sabe o quê? É o tipo de conteúdo que eu gostaria numa viagem à noite, eu tô indo 5 horas de carro, cara. Eu não vou ver o tempo passar. É isso aí, passa assim, ó. Não, é tipo uma outra situação. Você pega os amigos assim, você vai lá pra montanha, fica lá de bobeira... Lá. Vamos supor que lá não tem internet. Tem internet. Não tem internet, não tem eletricidade. Baixa episódio. Conversas. Não, conversa na fogueira, mano. Seria uma conversa que você trocaria. Isso, cara, ao redor o cara puxa uma conversa, outro fala, isso me lembra disso, cara. Isso me lembra daquilo. É maneiro. E aí, outro dia eu tava vendo um cara falando o seguinte, meu irmão, internet é legal pra caramba. Os pontos já desapareceram. Tinha que ser caçando os pontos, né? Pontos fugindo dos pontos. Cadê os pontos? Cadê os pontos? Em busca dos pontos perdidos. Mas vamos lá, então. A gente falou de tudo isso. Eu tava só falando que sobraram 4 pessoas na Arca de Noé. Noé sem cães de Jafé. Só que se você pega a idade deles, esses caras tudo viveram 600, 800 anos. Então, a ideia, o que é estranho é que, por exemplo, na época de Abraão, o Sem estaria vivo ainda nessa conta. Então tem uma teoria muito louca de que quando Abraão vence uma guerra e entrega dízimo para um cara chamado Melquisedeque, o Melquisedeque seria o Sem. E por que mudou de nome? Não sei, porque ele virou rei da cidade de Salém, né? E aí ele virou o meu Deus é o justo. Tem essa teoria? Tem essa teoria, porque isso é interessante, né? Que o cara, ele é pré-diluviano, então como se o DNA dele tivesse preservado. Então era gente que vive 100 anos vivendo com um maluco que tinha 800. Então isso seria curioso pra caramba isso, né? Uma ideia maluca. Sabe uma coisa que é legal, Vilhar, que a gente falou que eu acho que a gente poderia voltar? A história do Sísifo. Tá, verdade. Cara, a história do Sísifo é muito maneira. Eu recuperei aqui pra pegar direitinho, porque, cara, realmente, né, a mitologia grega, mitologia é uma covardia, porque mito é mentira, né, mitologia são as histórias de mentira, tem muito mais verdade ali sobre a alma humana, sobre o comportamento humano do que a gente possa imaginar. Então o Sísifo, ele era um rei da cidade de Corinto, e ele foi conhecido assim como o cara mais somebody love, mais trapaceiro da antiguidade. É como se fosse um Loki, ele seria um Loki da antiguidade, né, olha lá, ó.
a punição, né? A punição. Esse é o spoiler, né? Tipo, o que aconteceu com... Basicamente sou eu fazendo podcast. Todo dia eu tenho que empurrar eu chego no... Achei que você ia falar que era você malhando ali na cadeia também, né? Também. Mas conta antes de dar spoiler. Cara, o Sísifo, ele ofendeu vários deuses. O cara sacaneava os deuses, meu irmão. Eu me lembro do Chico Anísio, que ele fazia o Batista, né? Batista. Que era uma zoação ao presidente, antes do Figueiredo, né? Como é que era o nome dele? Vixe. Pô, tem o Médici. Logo depois do Médici já é o Figueiredo, né? É, porque é João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo. Aí era o cara, a mulher conversando com o Figueiredo. E aí ela chamava de Batista. Então ele, na ditadura, sacaneava o Figueiredo. Na ditadura. E aí, cara, tem uma cena que ele tá numa peça presencial e o Figueiredo tá na plateia e ele fazendo o Batista. O Figueiredo devia adorar, cara, né? Não assim, mas é interessante porque muitas vezes o comediante ele é kamikaze, né, meu irmão? O cara, ele desafia a autoridade, né? É a figura do bobo da corte, bobo da corte, isso é interessante, meio que ele tem cara? uma liberdade de zoar com o rei, né? Mas tudo tem um limite, né? Acho que às vezes um perdia a cabeça, mas né? certeza. Tipo, o cara olha assim, pô, vou dar um beijo na boca da rainha. né? O cara tá rindo, de repente ele para de rir e fala, corta a cabeça dele. Cospe na cara do rei, né? Então o Sísifo foi isso aí, cara. Ó, o Zeus tinha raptado uma ninfa chamada Egina. Ele denunciou Zeus. Zeus já apitou. Ele começava a fazer um monte de arruaça. Aí o que aconteceu? O Sísifo, ele fez tanta besteira que Zeus falou assim pro Hades, né? Ou pro deus Thanatos, nesse caso. Falou, cara, tem que matar o Sísifo. Aí, beleza. Aí o que aconteceu? Ele chegou pro Hades. Algumas histórias vão falar o Thanatos. Até onde eu sei é o Hades. Tá. O Hades chega e fala, Zeus mandou te matar, vim buscar sua alma. Era o local também, o nome do local. O nome do local é o nome da entidade, né? Tem a entidade também. E aí, sabe o que ele fala, cara? O Hades chega lá pra pegar a alma dele e fala, peraí, mas quem pega a alma não é você, quem pega a alma é Apolo. Você tá destruindo a regra. A hierarquia. Aí o Hades falou, é mesmo, na hora que o Hades falou é mesmo, ele amarrou o Hades. Ele prendeu o Hades. E aí o que aconteceu? Ninguém mais morria no planeta Terra. O cara prendeu a morte e começou a ter uma superpopulação na Terra. Ninguém morria. E aí deu maior trabalho para resolver isso depois, né? E aí, quando o Hades conseguiu levar o Sísifo para o submundo, ele convenceu a Perséfone a deixar ele voltar para o mundo dos vivos, alegando que a esposa dele não tinha feito os rituais fúnebres corretos. Pô, me deixa aí, papinho, que você pode... Tudo sambare. E aí, por causa dele zombar tanto dos deuses, aí tem aquela condenação que ele tem que ficar empurrando o pedregulho montanha acima todo dia, né? Ele empurra, é uma montanha que ela no formato de um triângulo, ela cai pro outro lado. Aí ele vai lá, busca, empurra pra cima, cai pro outro lado. Fica essa isso a toda eternidade. Punição eterna. O que é pior isso? Isso o Prometeu acorrentado. Pô, cara, é difícil. Também. Né? Ali é pesado. As vísceras são... É comido e renasce. E você vê a sabedoria dos caras. O fígado. É o fígado? Porque eles já sabiam que o fígado regenerava. Exato. E aí comia o fígado, aí regenerava, comia de novo, regenerava. A dor é pra sempre, né? Você vê o conhecimento que os caras tinham já do corpo humano, né? Ah lá. Esse é o Prometeu, né? O Sísifo, o Sifo, né? Ele ficar empurrando a pedra. Tem a Pandora, né? Pandora, né? Da caixa de Pandora. Todos esses mitos, todas as histórias, na verdade, era para ensinar alguma coisa pro povo, né? Sempre tem uma moral, né? Tem uma moral. Não só as histórias da mitologia grega, mas o teatro grego também, né? Se você pega o Sófocles, o Édipo, quem conta essa história, isso é bem legal, o Michel Foucault tem um livro chamado A Verdade e as Formas Jurídicas. Nesse livro ele vai contar como é que a ideia de verdade foi sendo construída ou evoluída, né? E ele vai mostrar que chegaram pro Édipo e falaram, pô, meu irmão, tu matou seu pai e casou com sua mãe. Ele fala, de jeito nenhum, pô. Porque eu fui morar numa outra cidade. O cara, não, você voltou pra tua cidade original. E aí, esse aí, exatamente. E por incrível que pareça, Vilela, isso aí foi uma palestra que ele deu aqui no Brasil, na PUC. Que virou o livro. É um livro sensacional, tá? Foucault, editora Nau. E tá até ali PUC Rio, né? Foi a palestra que ele deu na PUC. Nesse livro, ele vai dizer o procedimento como
Édipo foi buscando a verdade. Ele começa consultando os deuses e ele termina encaixando a última parte da investigação com o cego Tiresias falando uma informação para ele. Então ele vai falar, cara, a verdade começa com a palavra dos deuses e termina com um mendigo cego. Então a verdade não é uma coisa que vem só dos deuses, ela é montada com várias pistas. Mas por que eu estou citando isso? O Foucault, quando ele vai estudar o mito do Édipo, primeiro ele faz uma tirada sensacional quando ele diz que o título original da peça, do Sófocles, Édipo Rei, na verdade não é rei, está traduzido errado. Porque a palavra rei em grego é Vasile, ou Basileu. Basileu que é rei. No título original da peça é Édipos Tyrannos, Édipo o tirano. Então é Édipo, o cara que virou um tirano. Por quê? Porque, segundo Foucault, essa peça era apresentada para o povo da Grécia para levar o povo a não seguir o caminho da rebelião. Por quê? A tese é que Édipo só se deu mal e... Aí, ó, Édipos Tyrannos, viu? Do Sófocles. Valeu, obrigado. Por que virou Édipo rei, então? Porque Tyrannos é rei também, só que é o rei tirano. Entendi. Né? Pegou uma das facetas. E aí, olha que interessante. O Foucault diz o seguinte... A mensagem que a peça de Édipo Rei passava... Passou a Leia aí, ela não tinha umas roupas mais largas pra usar, não? Tá igual as minhas de adolescente, Nossa, né? ela pegou a camisa de uma pessoa de 2,15 metros, a sopa do Ron, a calça de uma pessoa que pesa 200 quilos e falou, vou colocar aqui. Acho que ela tá com frio, foi botando várias roupas, né? Várias roupas, camadas. Que, cara, tá parecendo um fantasma aqui, as roupas tudo flutuando aqui, eu tava olhando pra você, eu só vi um negócio... Você viu o negócio passando? Eu falei, ó, ninguém falou nada. Passou um negócio aqui, umas roupas flutuando e a Leia aqui. Meu Deus. Ela tá pregando as peças com a gente, né? Quer dar um susto. Exato. Quer dar um susto nessa hora da noite. Vem cá, Leia. Vem aqui, senão o pessoal fica imaginando que roupa. Pra você ver que as roupas tudo largas. Olha só. Olha essa calça, cara. Olha essa calça. Tá legal, cadê? É estilo, né? Estilo, tudo largo aqui. Tá usando esse estilo, né? Igualzinho a minha. A gente não acompanha as tendências, né? Ela tá na moda, a gente tá na moda. A gente tá caduco aqui já na moda, pô. Cara, aí qual que é a mensagem? Eles passavam essa peça para colocar uma mensagem na cabeça do povo, para o povo não se rebelar contra as autoridades. Sim. Por quê? Qual que é o conceito? Édipo só se ferrou porque ele não seguiu o que os deuses falaram. Por quê? O que acontece? O pai de Édipo recebeu essa profecia. Seu filho vai te matar e vai casar com tua mulher. Certo. Aí, em vez dele falar, poxa, não tem como evitar isso não, o que eu posso fazer para evitar? Preciso fazer um sacrifício? Você quer algum presente? O que ele faz? Ele quer se rebelar contra essa palavra dos deuses. Ele fala, não vou deixar isso acontecer, sabe o que eu vou fazer? Eu que vou matar esse moleque. É meu filho? Não quero nem saber. Inclusive, até no Império Romano tinha o conceito de pátria potestas, que é o seguinte, se um filho ameaça a integridade física do pai, o pai tem legitimidade de matar o próprio filho e não dá... crime. Não é crime. É um excludente de licitude, né? Então, ele entra nessa. Ele fala, meu filho vai me matar e vai casar com minha mulher, vou matar. Aí ele chega pro escravo dele, o servo, e fala, ó, pega esse bebê e mata. E aí, só que aí o escravo, ele olha a criança e fala, poxa, tá covardia, né? Criança bonitinha. Ele pendura a criança numa árvore de cabeça para baixo, pendurado pelo pé. E daí vem todo um arquétipo da carta do tarô, o enforcado. E vem um arquétipo também que dá origem ao próprio nome do Édipo. Porque Édipus, em grego, significa preso pelo pé. É o nome dele. E no tarô significa o que, o enforcado? O enforcado é tipo assim, você vê que a forca tá um pouco frouxa, né? Você tá preso numa situação porque você quer. Se você quiser, você sai disso. Então, tipo assim, me ajuda, socorro, eu tô com um problema. Você que cavou. Se você quiser sair, você sai, porque você não quer largar o osso. Então, a mensagem é um pouco essa, assim, de forma bem abrangente. Então, o que acontece? Quando o cara, ele não aceita a palavra dos deuses e tenta se rebelar contra a palavra dos deuses, aí a tragédia acontece. Um minutinho. O pessoal tá falando que a audiência subiu e subiu mesmo depois que a Leia apareceu. Apareceram mais 1.000 pessoas aqui. Eu acho que é o contrário, acho que caiu e... Não, tava 12 mil, foi pra 13, depois que a Leia apareceu. E o pessoal tá falando aqui. Vamos ter que colocar a Leia numa cadeira aqui. E agora, uma cadeira só pra chamar mais gente. Com outras roupas, né? É claro, né? Exatamente. Com roupa mais normal. Semana que vem a gente não vai falar do filme, você vai levar o bigode da Leia?
Vocês dois vão participar, então. Fica o teaser. Cara, se vocês dormirem no meio do filme... Mas tem pausa. E eu vou levar a Andréia... Vai levar um pedala Robinho. Que a Andréia não vai deixar vocês dormir. Andréia... É bom, então. É bom. Mas tem pausa, André. Não tem pausa. Você acha que... 3 horas. Que pausa? Você acha que o cinema para pro bonitão e pro banheiro? Intermission. Intermission. O cara, eu acho que nunca foi no cinema pra ver... Hoje, isso é sua casa. Sua casa você fala, pausa. Vilela, sinceramente, eu fiquei na dúvida agora se ele falou sério ou ele tá brincando. Não, ele sempre fala sério. Você acha que tinha pausa mesmo? Ele sempre fala sério. Cara. Falou brincando, né? Não. Bom, pô. Mas lá em Portugal eu tomei susto. Já te contei essa história? Teve pausa? Eu tava assistindo Aquaman. Que lá não é Aquaman, eles mudam o nome, né? Deve ser Homem do Mar. Não, é Uma Sereia de Sunga. É zoeira, não é Aquaman mesmo. Aí eu tô lá no meio do filme e, tipo, acende a luz e para o filme. Aí sabe quando você Não, você vai vaiar, mas todo mundo é educado, ninguém falou nada, você já fica, eu sou Brasil, né? Aí todo mundo sai educadamente e falei, cara, olha que educado. O filme deu pau, ninguém reclamou, todo mundo saiu e foi embora. E eu fui embora pra casa. Você foi embora? Aí minha mãe falou, seu idiota, aqui eles têm, todo o filme para no meio pro pessoal consumir, ir ao banheiro e depois volta, cara, eu perdi metade do filme. Porque não tem recado nenhum, cara. E outra, não espera uma cena acabar, é no meio do Mas filme. você não se ligou que a galera não saiu do cinema? Você não, pegou o pessoal sai do cinema. Mas vai pra fora do... Vai pra rua? Não, eu fui pra rua, mas a galera foi lá ficou por ali, né? Eu vi o pessoal comprando uma